Fluminense enfrenta o Remo amanhã em Belém do Pará. O Bruno Halpern tem as informações do Fluminense pra gente. Boa tarde, Bruno. Salve, salve, Mário. Um grande abraço a todos. O Fluminense viaja daqui a pouquinho, voo fretado rumo a Belém do Pará. O técnico Luiz Beldia comandou o último treino hoje pela manhã no CT Carlos Castilho, com praticamente todo o grupo à disposição, exceção do Bernal, que ainda se recupera de uma lesão no joelho. O Nonato já está liberado pelo departamento médico, mas a volta do volante ainda é tratada com cautela, porque o Nonato teve 2 lesões musculares nesse início de temporada. Também o Soteldo se recuperou de um problema oftalmológico e vai para o jogo. Os 3 últimos reforços do Fluminense já estão regularizados e podem estrear nessa quinta-feira. Estou falando aí do zagueiro colombiano Milan, também o volante Alisson e o centroavante argentino Rodrigo Castilho. O Castilho, inclusive, pode ser titular nessa quinta-feira, porque o John Kennedy atuou em praticamente todos os jogos do Fluminense nessa temporada e tem apresentado desgaste físico. Fluminense é o 5º na tabela com 7 pontos, está a 3 do líder Palmeiras. Mari, volto com você. Valeu, Bruno. Como torcedor do Fluminense, entendi a chateação. A decepção, de repente, de uma grande parte dos torcedores, porque eu quero que as pessoas saibam que a decisão não foi após a derrota para o Vasco. Ali foi o dia que eu comuniquei aos atletas, mas a diretoria do Fluminense já sabia. A diretoria já sabia. Eu tomei a minha decisão no final de setembro, início de outubro. Ah, poxa. Mas foi bom pra ele, eu gosto muito do Thiago, se ele tá feliz, a gente tá feliz também. Não, a decisão aí, cada um tem a sua, ele botou razões de família, né, Com certeza, ele botou na balança, ele viu que era melhor ele sair. Mas assim, essa reta final, as últimas 2 frases, ela gera as 3 últimas, né? Elas geram um pouco de curiosidade, porque ele diz que a diretoria já sabia e que ele tomou a decisão no final de setembro, ou seja, desde então já era para estar no mercado procurando outros nomes. Eu estou falando aqui desde lá do ano passado. Freitas fez uma bela Copa do Mundo. É um cara que eu acho que é interessante você ter no elenco, mas para brigar por títulos com o Flamengo, com o Palmeiras, não adianta. Tem que trazer um cara pesado, tem que trazer um cara que tenha experiência. Ou então alguém que tenha uma capacidade, como por exemplo o James tem. Que o James chegou e para mim, se não é o principal nome desse Fluminense nesse início, é um dos principais, certamente. Na final, para mim, foi o melhor jogador do Fluminense. Então eu acho que é necessário e era ainda mais urgente, você sabendo da saída do Thiago Silva, você tinha que ter ido no mercado e eu acho que deveria ser um pouquinho mais incisivo. Entendo a postura da direção de não querer vender o Freitas, ele teve proposta para ir para o futebol europeu, mas não dá para você tratá-lo como um titular absoluto. Eu acho que para o Fluminense dar um passo à frente para subir mais um degrau dessa escada que lá no final tem a disputa por títulos, é necessário você ter um zagueiro de seleção. O Thiago Silva? Porra. Até porque quem tem peso tem que estar onde? Seleção brasileira. Por que você está falando isso? Mais ou menos. Esse merece. Porque sempre se cuidou, sempre esteve disposto, sempre abriu mão de várias coisas e dentro de campo sempre respondeu. Dificilmente a gente viu o Thiago Silva, ele era preservado, principalmente de algumas viagens, mas de lesão que tirou de 3, 4 meses a gente não viu. Então, só para, desculpa te cortar, mas só para fazer esse paralelo. Esse programa é praticamente até porque eu sei que daqui a pouco eu vou me irritar. Um jogo de vôlei. Põe na tela para mim essas aspas aqui, por gentileza. Ele fala assim para mim, ele fala assim no meu ouvido, pô, bom gancho pra gente começar a falar do Neymar, né? Pode chamar de peso. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, mas são aspas. Eu falei, pô, aspas? O vídeo do Neymar é vídeo. Aí ele vai botar o Thiago Silva de novo e a gente volta pro Thiago Silva. Ah, que lindo, meu godinho, lindo. Mas é um ponto interessante. Eu já ia chamar o Neymar, ainda bem que eu não chamei. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos organizar um churrasquinho? Eu tô sentindo falta. Eu não tô bebendo, então tem que ser Corona Zero. Perfeito. Na moral, tem muito Enzo, né, cara? Continua. Tem limonada? Laranjada? Cara, e aí, antes que eu me irrite. Suco de groselha. Você vai ter a tua aguinha ativa com gás. Que eu seja cancelado? Com um negocinho de limão pra você tomar, um shotzinho de limão. Suco de groselha ou guaravita. Vou dar um negócio pra tu beber, mas depois eu te falo. Ancelotti e a equipe dele conhecem Thiago Silva. Falou dele na terceira pessoa
por uma questão de circunstância, não é... Antes que vocês comecem a encher o saco. Não preciso cavar a convocação, até porque se joga mais do que todos que estão lá, Thiago. Nem gosto de falar sobre isso. Se eu tiver aqui a Copa do Mundo, eu vou. Se ele quiser contar comigo, o Thiago Silva está à disposição. Se não quiser, tá tudo bem. E as coisas boas que posso trazer, como experiência de ter jogado 4 Copas. No momento, você mandar uma mensagem ou estar com o treinador, porque vai ser a primeira Copa dele. Ele é experiente? Mas tem outras competições. É vitorioso muito. Não estou dizendo que o Thiago vai ganhar o título para o Ancelotti, mas a contribuição é interessante. E, cara, quem na seleção tem a liderança dele? Quem na seleção tem a experiência dele? Quem na seleção da idade dele performa como ele? Então, assim, cara, é chover no molhado, é pescar no aquário. A gente acha que ele tem que ir. É a nossa opinião, você pode falar com a gente pelo YouTube agora, que vocês estão xingando a gente, com certeza alguns estão falando. Antes, o adeus precoce, do Botafogo na Libertadores. O time foi eliminado em casa pelo Barcelona de Guayaquil e a torcida ficou na bronca, hein? Existe o recado direto. E existem os recados indiretos. Provavelmente, se eu falo alguma coisa hoje, tudo que eu estou sentindo agora, se eu falo amanhã, vou me arrepender. Torcida, time e diretoria do Botafogo parecem 3 partes separadas, que não falam o mesmo idioma. Ontem a atmosfera até foi criada. Na chegada ao estádio, na entrada em campo, de longe, a camisa do Botafogo em movimento. A torcida recriou o ambiente, buscou semelhanças entre o hoje e a magia de 2024. Quando o time saiu da pré-Libertadores até o título. Após o empate no Equador, bastava uma vitória simples ontem para chegar à fase de grupos da Libertadores. Mas um erro no meio de campo começou a deixar a tarefa mais difícil. A jogada terminou na rede de Léo Link. Milton Celes, 1-0 Barcelona. Achei que foi falha do goleiro. Falha talvez da marcação em si e deixar finalizar de longe. Enquanto o torcedor procurava culpados, o técnico tentou corrigir o rumo ainda no primeiro tempo. Tirou o lateral Matheus Ponte, pôs um jogador ofensivo, Joaquim Correa. Matheus Martins fez uma boa finalização. O goleiro do Barcelona pegou. A essa altura, o camisa 1 já estava irritando demais o torcedor do Botafogo. José Contreras, goleiro do Barcelona de Guayaquil. O homem cera. É impressionante. Esse goleiro vai lá, volta. Não tem jogo, cara. Não tem jogo. Contreras seguiu o protagonista no segundo tempo. A falta de Alex Telles foi desviada pelo goleiro e ainda tocou a trave. Na chance de Vitinho, ele só torceu. Na de Arthur Cabral, não. Contreras fez uma grande defesa. E continuou cozinhando o jogo, gastando tempo, levando uma eternidade para bater um mísero tiro de meta. Foram dezenas assim, até o apito final. Quase 33 mil torcedores frustrados no estádio Newton Santos. Uma eliminação precoce que provoca uma série de prejuízos ao Botafogo. Ao calendário, ao planejamento, às finanças e ao desejo do torcedor de tentar o bicampeonato da América. Sem Libertadores? Sem Libertadores, os caras ninguém vai querer vir pra jogar no Botafogo. Prefere ir pra um outro time, pô. Pra nós atletas o impacto é muito grande, porque não jogar uma Libertadores, obviamente que não é positivo. Hoje é um dia triste. Com a eliminação, o Botafogo agora vai jogar a Sul-Americana. Prêmio de consolação para quem, antes das taças, tem que priorizar uma conquista que não se pode tocar. A reconexão entre o clube e sua gente. E vamos falar, a torcida tá na bronca mesmo, e principalmente com os goleiros Neto e Léo Link, porque os dois têm falhado bastante, nessa temporada. Vamos relembrar aqui, no início do Brasileirão, o Neto era o goleiro titular. Aí contra o Grêmio, ele espalmou um chute pra frente e o Edenilson aproveitou o rebote. Contra o Fluminense, outro rebote do Neto. Ele soltou o chute do Martinelli, aí o Lúcio Acosta fez esse golaço. Aí não tinha como também,
Foi um baita de um golaço do Lúcio. Nas quartas do Cariocão contra o Flamengo, o Neto defendeu a primeira, mas rebateu de volta para o Pulgar fazer esse gol. E depois dessa sequência, o Neto foi barrado. Léo Link assume, a gente já está vendo o jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil, ele errou a saída e o Botafogo leva gol. Aí ontem, jogo de volta, o Léo Link não conseguiu pegar o chute do Celes, que acabou eliminando o Botafogo da competição. Bom, como a gente viu, o Barcelona testou a paciência do Botafogo nesse jogo, né? Olha só, o Matheus Martins estava se estreando com o goleiro Contreras e aí o venezuelano mandou um beijinho, assim, meio que debochando, né, da cara dele, aos 25 do primeiro tempo e já estava 1-0. E o Valencia, hein, que ignorou a ajuda do Martim Anselmi, a bola estava no peito dele, ó, toma pra você. Não, eu vou pegar aqui do chão mesmo que é melhor. Que coisa, hein, rapaz? Olha, pré-Libertadores é traiçoeira, tá? Desde 2018, um time brasileiro é eliminado nessa fase. Pela primeira vez na história desse formato, 2 brasileiros caíram antes da fase de grupos. O Bahia, que caiu no fim de fevereiro. Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos com as próximas notícias, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante, porque só assim você fica sabendo tudo sobre o nosso Flusão. Vamos para a notícia. Concorrentes de Savarino por titularidade estão em baixa no Fluminense. Veja os números. Savarino luta por uma vaga no time titular. Um dos reforços contratados para 2026, o venezuelano, já caiu nas graças da torcida tricolor. Tanto na semifinal do Carioca contra o Vasco, quanto na decisão contra o Flamengo, os tricolores presentes nas arquibancadas do Maracanã gritaram o nome do atacante. No entanto, ele recebeu pouco tempo em campo. O técnico Luiz Ubeldia utilizou o Savarino nas 2 partidas, mas somente aos 31 minutos do segundo tempo da decisão. Por exemplo, ainda assim ele ajudou o time a crescer ofensivamente. Os concorrentes de Savarino. O camisa 11 se colocou à disposição para realizar mais de uma função no ataque e tem 2 concorrentes principais por uma vaga entre os titulares, Kevin Serna e Canóbio. A coincidência é que os gringos não vivem bons momentos na temporada. Apesar de ser o artilheiro do Fluminense no ano com 5 gols, Serna caiu de produção. O colombiano fez jogos ruins nas últimas rodadas do Brasileirão, em especial diante de Vasco e Palmeiras. Por sua vez, Canóbio reduziu a produção ofensiva nesta temporada. Até o momento, ele marcou apenas uma vez em 10 partidas, sem contribuir com assistência. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nada. Ative o sininho, compartilhe o vídeo. É nóis, valeu!